Romanos, capítulo de número 1. Enquanto você procura, vou orar. Senhor, de eterna graça e poder, peço que o Senhor esteja abençoando, meu Deus, cada coração que aqui está. Abençoa todos aqueles que nos assistem, Senhor, nesse momento, Pai. Visita-os, Deus. Fala com eles, fala conosco. Que seja uma palavra graciosa e que em nome do Senhor Jesus Cristo possa levar muitos a uma decisão. Em nome de Jesus. Amém. Romanos, capítulo de número 1, versículos 16 e 17, dizem assim: Pois eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Eu quero destacar aqui, meus irmãos, no versículo 16, que diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E no 17 que diz que o justo viverá pela fé. Muito bem. Irmãos, hoje de manhã eu estava até falando aqui que nessa noite eu iria provar para você o que você já sabe, que a maior necessidade do homem é de Jesus Cristo. Você sabe disso, mas às vezes a gente sabe de uma teoria, porque a gente fala isso sempre, tanto que nós falamos aqui de 3 conversões e para a gente é uma coisa normal, natural, mas houve festa no céu ontem, só com 1, imagina com 3, não é? Festa está até hoje lá no céu, mas nós já estamos acostumados com esse tipo de coisa. E às vezes uma palavra dessa fala assim: olha, tua maior necessidade é de Jesus Cristo. Você pensa que a tua maior necessidade é dinheiro? Nós precisamos de dinheiro, mas acima dele nós precisamos de Jesus. É emprego? Sim, precisamos de emprego, mas acima disso de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Jesus é a maior necessidade de todos os seres humanos. Mas aí a gente fala, mas por que então que é a maior importância? No versículo 16, como eu destaquei, fala aqui sobre a necessidade da salvação, tanto para judeus quanto para grego. Ou seja, aqui quando fala judeu e grego, colocou todas as nações da terra, porque naquele contexto do Império Romano, ou era judeu ou era de fala grega. Não é porque o Império Romano o Império Grego antes do Romano tinha dominado toda a terra. Alexandre o Grande tinha dominado toda a terra. Então quando fala de judeu e grego, está falando de todos os seres humanos. Então está falando aqui que este é o Deus da salvação através da fé para todos os seres humanos. Ou seja, o homem precisa ser salvo. E ser salvo do quê? Por que o homem precisa ser salvo? A gente fala que o homem precisa ser salvo do inferno. Amém? Precisa, ser salvo do diabo, amém. Mas nós também precisamos muitas vezes, e todas as vezes, ser salvos de nós mesmos. Porque o próprio Jesus Cristo, ele disse: quer me seguir? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e dia após dia me siga. Ou seja, é aniquilar o eu. Tomar a cruz significa morte, porque a cruz é o sinal da morte, daquele que os romanos usavam para a pena capital, era a morte. É como se fosse, a gente falar assim, da injeção letal hoje, nos Estados Unidos, a cadeira elétrica, E aí então Jesus fala, morra todo dia, negue-se a si mesmo e morra todo dia. Morra para quê? Para o mundo, morra para o pecado, isso dia após dia, e nunca pode parar. Então a gente precisa ser salvo do inferno, precisamos ser salvo do capiroto, precisamos ser salvo de nós mesmos. Nós precisamos dessa salvação. Por quê? Por quê? O que aconteceu comigo? O que, pastor? Está me assustando. Preciso ser salvo. Precisa, todos os seres humanos precisam. Por quê?
Eu vou pregar hoje no capítulo número 1 de Romanos. Eu usei esse trecho como introdução. Esse capítulo 1, ele descreve um processo que é chamado dentro da igreja como espiral descendente. É uma espiral descendente. É aquele processo que a escola, ela fala, desce redondo. Desce redondo, para onde? Aí nós vamos ver para onde que desce redondo. É um processo. O capítulo 1 de Romanos, ele fala de um processo, a espiral descendente. Certo? Por quê? Vamos ver aqui. Deus criou todos os homens, e nós sabemos disso. Não somos frutos do acaso, porque se o acaso tivesse tanto poder assim, o mundo não caminharia para o caos que ele está caminhando, não é verdade? Se de uma matéria bruta, o acaso tivesse possibilidade de fazer não só o homem, porque a grande discussão é que Deus não fez o homem, mas esquece que o homem é um vapor. O homem é nada perto dessa grandeza que é o universo. O homem natural, ele pensa que ele é a última bolacha do pacote, porque a queda fez isso conosco. Nós nos achamos a última bolacha do pacote. É por isso que Jesus, ele fala assim, a palavra de Deus fala assim: amarás o teu próximo, amarás a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Porque nós nos amamos tanto, que se nós amássemos a Deus como nós nos amamos, não é? Deus seria muito amado. Esse versículo, ele é visto de uma forma errada. Porque depois Jesus Cristo, ele eleva o patamar, e ele fala: ame ao seu próximo como eu os amo. Né? Tirou o eu, colocou ele e tirou eu da jogada. Né? A base do amor é Jesus. Então o homem foi feito por Deus, todos nós fomos feitos por Deus. E nós fomos feitos por Deus segundo a sua imagem, a sua semelhança, para o louvor da sua glória. Deus nos fez maravilhosos, porque nos fez a imagem e semelhança dele, e com um objetivo de vida fantástico, que é glorificá-lo sobre a terra. Ou seja, olha que criação fantástica, a imagem de Deus para glorificar ele. Olha, se a gente pega lá em Gênesis 1, 27, não precisa nem abrir, senão não vai dar tempo, porque eu vou citar muitas passagens hoje. Lá em Gênesis 1, 27 diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, tanto o homem quanto a mulher os criou. A imagem e semelhança, imagem moral, a imagem de retidão, a imagem de santidade, com um padrão de justiça e de pureza, de misericórdia, de graça. Deus colocou tudo isso no homem, colocou em nós. Que coisa maravilhosa, né? Nós não somos uma matéria carbônica andando por aí, nós não somos um amontoado de ossos, tendões e carne andando por aí. Deus nos criou à sua imagem e semelhança, para o louvor da sua glória, como diz em Efésios 1, 4 e 6, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Antes de Deus criar qualquer coisa, ele já tinha te escolhido. Que bênção! Não havia nada, nem anjos. Os anjos foram criados antes da gente. Nem anjos, não havia nem o pó. Só havia Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas ele já havia te escolhido. Aleluia! Que revelação poderosa! Ele nos escolheu antes da criação do mundo. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Nos criou como ele, para andarmos com ele. E em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Para quê? Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então, meu irmão, foi Deus que te criou, com um objetivo fenomenal, de glorificá-lo sobre a terra. Como eu disse hoje nessa manhã, nós, igreja,
nós temos esse privilégio de termos a imagem de Deus e glorificá-lo sobre a terra. Nosso casamento é para glorificar Deus, nossa relação com os filhos é para glorificar Deus, nosso trabalho é para glorificar Deus, como a palavra diz, tudo que façais, faça como se estivesse fazendo para quem? Para o Senhor. Tudo que façais, tudo, ou seja, tudo é para glorificar Deus. Então, quando nós não estamos usando de bons artifícios, nós não estamos cumprindo o papel ao qual é o da nossa vida. Quando mentir, quando se mente, quando se defrauda, nós deixamos de cumprir o propósito de Deus, e aí começamos a errar o alvo ao qual Deus nos fez, e começamos a deixar então a imagem de Deus ir ralo abaixo nas nossas vidas, né? Então o homem começa esse erro, que é o pecado. E você pode até falar aqui assim: eu sou um santo, pastor. Aleluia, se você aceitou a Jesus, você é um santo mesmo. Mas antes de aceitar, Romanos 3:23 diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, quando se peca, se perde a imagem e a semelhança de Deus, se perde a presença de Deus, se perde o objetivo de vida. Ou seja, o pecado vem roubar de nós tudo aquilo que Deus fez de mais maravilhoso em nós: a imagem, a glória dele e o objetivo de vida. Por isso que o pecador não sabe de onde veio nem para onde vai. Por isso que o pecador, ele está perdido na terra, porque ele não tem mais a imagem de Deus e não tem mais o objetivo de Deus para a sua vida. E aí então, ele sai procurando fazer alguma coisa para lhe satisfazer a alma, porque o homem no pecado, ele é um eterno frustrado. O pecado deixa as pessoas frustradas. A palavra de Deus diz assim lá em Provérbios, Salmo 37, agrada-te do Senhor, faz do Senhor a tua delícia, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Isso é realização. Realizações só existem quando nós fazemos do Senhor a nossa delícia, ou quando nós nos deleitamos do Senhor. O homem fora de Deus, ele é um eterno frustrado. Por isso que ele vai buscar realizações na ira, na amargura, na bebida. Tem gente que é viciado em ira, sabia? É viciado em ira, é viciado em amargura. Provo para você que é um vício. A palavra de Deus diz assim: não deixe brotar no seu coração nenhuma raiz de amargura, porque ela contaminará você e muitos, todos aqueles que estão do seu lado, né? A amargura vicia as pessoas. Tem pessoas que ficam alegres em maltratar os outros, e isso é do capeta. Isso é uma consequência da queda. O homem é um frustrado. Ele vai tentar buscar realização e alegria na bebida, no sexo ilícito, no álcool, na droga, e quando se vê, ele está deprimido. Por quê? Porque ele se afastou de Deus. A doença dele se chama pecado. E todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E Romanos 1,18 vai dizer assim: olha, depois que nós falamos aqui de que é salvação e o justo viverá pela fé, que ele começa dizendo assim: mas a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Ou seja, Deus nos criou na imagem dele, para a glória dele, mas um momento das nossas vidas, tanto eu quanto você e todos os homens da terra preferiram pecar. E aí nós nos tornamos nos piores seres que existem na terra, porque não há coisa pior do que tirar a nossa identidade, não é verdade? Não há nada pior do que tirar os nossos sonhos e os nossos objetivos. Sabe por que José não deu um tiro na cabeça? Não se enforcou? Não pulou da ponte? Sabe por quê? Porque ele não perdeu a fé. Porque ele não deixou que lhe roubassem os sonhos e nem a identidade. Ele sempre foi filho de Deus.
E ele sempre sonhou os sonhos de Deus. Mas o pecado nos rouba isso. E aí então nós entramos numa espiral descendente. E é isso que agora eu quero falar para você. Quando o pecado entra na vida do homem, começa esse processo do descer redondo, da espiral descendente. E aí então eu vou falar da primeira fase. Há algumas fases nessa espiral. A primeira fase está descrita aqui no versículo 19 e 21. Agora você está aberto. Deixa aberto aí em Romanos 1. 19 e 21 a 21 diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Primeira fase do homem pecador nessa espiral descendente: não são mais gratos nem glorificam a Deus. Esses versículos aqui começam a dizer que agora a gratidão se foi. Primeiro ponto, primeira fase de que nós estamos descendo ralo abaixo, é que nós não somos mais gratos a Deus por nada, e nem glorificamos mais Ele. Ou seja, o objetivo das nossas vidas, que era glorificá-lo, já se foi. E nós passamos a ser pessoas ingratas, porque aqui está dizendo que nós não damos mais graças a Deus. Aqui, ó, nem lhe deram mais graças. E aí começa aquele questionamento: Deus não existe. Deus não existe. Se Deus existisse mesmo, aquelas filosofias. Se Deus, se. Quem tem fé não tem essa partícula na sua vida, se. O se acaba. É verdade, você sabia disso? Quando a gente crê, não tem mais mas se. Se é uma partícula incrédula. Quando nós cremos, nós falamos será, e não se. Será, se, né? Não é se, S-E, se. Mas se, né? Não, será. A palavra gratidão, no grego, é eucaristia. Eucaristia é demonstrar gratidão. Na Igreja Católica, todo culto tem a Eucaristia. Eucaristia, demonstrar gratidão. O que a ceia do Senhor, ela demonstra? Que Jesus morreu por nós e ressuscitou. E isso nós precisamos ser gratos por isso. Essa é a mesa da gratidão. A gratidão pela vida, pela salvação. Glorificar, o que é glorificar? No Novo Testamento, glorificar é expressar uma opinião positiva a respeito de alguém, que vai resultar em louvor, em honra e em glória. Não existe um adorador que não glorifique a Deus antes. Adorador não é cantor. Adorador não é pregador. Adorador é um ser humano que expressa uma opinião tão positiva a respeito de Deus, que leva as pessoas a falarem glória a Deus, louvar a Deus. Não tem como adorar a Deus sem ser grato a Deus, sem glorificar a Deus. Essa é a primeira fase da espiral descendente. A gratidão se foi. Nossa vida perdeu o objetivo. E isso tem consequência. Qual é a consequência? Está no versículo 22. Essas pessoas, inculcando-se por sábios, tornaram-se o quê? Diz aí na tua Bíblia? Loucos. O processo de loucura começa quando o pecado entra na vida das pessoas. Quem peca é um louco. É um louco. Começa a loucura. Olha só. Por que tem tanta gente louca no mundo? Porque pecaram.
Porque pecaram. Porque é louco aquele que não agradece a Deus, é louco aquele que não glorifica a Deus. Esse é o primeiro ponto de uma espiral descendente que o pecado traz na vida das pessoas. Sabe, você que está nos escutando pela internet ou aqui na igreja, se você não é mais grato a Deus, e se tua vida não glorifica a Deus, pelo menos na primeira fase dessa espiral você está. E há necessidade de uma metanoia, de uma mudança. Mas infelizmente não para por aí. Romanos começa a dizer da segunda fase dessa espiral, versículos 26 a 28. Diz assim: por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza de Deus. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição pelo seu erro, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas que são inconvenientes. A segunda fase, meu querido, você vai me perdoar, eu pulei uma fase, desculpa. Eu pulei para a terceira, eu vou voltar para a segunda, tá? É o versículo só o 23. Eu vi que o tombo estava muito grande. 23 diz assim: e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Perdão, hein? Segunda fase, o homem torna-se um criador de deuses. Transforma a glória de Deus, a imagem de Deus, na imagem de quadrúpedes, na imagem de homens corruptíveis, répteis, aves. Meu Deus. O pastor Roberto hoje de manhã estava falando que ontem ele estava assistindo o Caldeirão do Hulk. Eu até assustei. Mas às vezes eu assisto o Caldeirão do Hulk também. E ontem ele disse que tinha um conjunto de fora, que estava aí no Caldeirão do Hulk. E aí realizaram o sonho de uma menina, acho que de Minas Gerais, para ver aquele povo. E aí perguntaram então depois para a menina: o que você sentiu? Ela falou: eu vi Deus. Eu vi Deus. Essa menina está na segunda fase da espiral descendente, criando deuses. Idolatria nada mais é do que criar deuses. É colocar qualquer coisa no lugar que é exclusivo de Deus, coisas ou pessoas ou animais. Tem pessoas que criam ídolos, que criam deuses com uma facilidade louca. Faz de um filho o seu Deus, faz do carro um Deus, faz do trabalho um Deus, faz um Deus, do animal um Deus. Tem gente que trata melhor o animal do que o filho. Tem gente que trata melhor um gato do que um filho. Verdade, é verdade. E é fácil a gente fazer isso, sabia? Hoje um quilinho de uma ração boa aí é 45 conto. É mais caro que contrafilé, que filé mignon, que picanha. Tem gente que compra esse troço para o cachorrinho e deixa seu filho com vontade de comer um docinho na padaria. Ah, é ou não é? Criou um Deus, filho, dentro de casa. Criou um Deus dentro de casa. Eu falo pro meu cachorrão lá, falo: cachorrão, ô velho, você está comendo bem, filho. Pro meu cachorrinho, você está comendo bem, né? Mas eu também não deixo meu filho passar vontade, não. Se dá, eu compro, né? Se não dá, eu falo para ele: filhão, hoje não dá. Ele fala: amém, pai. Mas amanhã, quem sabe, dará. Amém? Mas o homem, ele então se torna um criador de deuses. Olha só o que Isaías 42:8 diz. Deus falando por Isaías: eu sou o Senhor, esse é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem para imagens o meu louvor. Segunda fase, criação de deuses. Abraão criou um Deus, chamava Isaac, e Deus disse assim para ele: você vai ter que matar teu filho, sacrifica Isaac. A bênção se tornou Deus. Tem muita gente que vai na igreja não por Deus,
vai pela bênção. Sai de casa dizendo assim: vou atrás da minha bênção hoje na igreja. Eu gosto quando o Barba fala assim: põe uma roupa para ver Deus. Eu ponho a minha melhor roupa para ir na igreja ver Deus. Que legal. Eu prefiro ver Deus do que receber bênção. Foi o que Jó disse, né? Eu antes te conhecia só de ouvir falar. Hoje, meus olhos te veem. Hoje eu vi Deus. Amém, querido? Grandes homens e mulheres da Bíblia queriam ver Deus. Moisés quis ver a glória de Deus. Eu quero ver tua glória. Tá bom, Moisés, mas você vai me ver pelas costas. Quando eu passar pela penha, pelo meio de duas montanhas, você vai me ver rápido. Porque se você ver a minha glória, você vai ser fulminado. Ele queria ver a glória de Deus. Subiu no monte Sinai, 40 dias sem comer, sem beber, para falar com Deus. Vou na igreja atrás da minha bênção. Nós criamos deuses. A bênção virou um Deus. E Deus disse que Ele não dará a glória dele para mais nada, para mais ninguém. Ele só deu a glória dele, sabe para quem? Para mim e para você, quando nos criou. Isso enfureceu o capeta, porque ele queria ser como Deus. E quando ele olha para Adão, ele olha a Eva, ele viu tudo o que ele queria. Ele queria ser como Deus, e de repente ele olha para Adão, ele olha para Eva e vê a imagem de Deus, e ele fala: eu vou tirar esse sorriso da tua cara, eu vou fazer você pecar, eu vou acabar com o que você tem de melhor na vida. E eles não tinham nem dinheiro, você sabia disso? Andava pelado, aonde que ia guardar dinheiro? Não tinha bolso para guardar dinheiro. A riqueza deles era Deus, amém, Ju? Pode rir. Não é? Eu vou tirar tudo que você tem de melhor, que é Deus. E nós começamos a colocar outras coisas na presença de Deus, mas isso também tem consequências. Eu vou ler aqui o versículo 24, na versão de Eugene Peterson, da Bíblia A Mensagem. Não adianta você ler na tua Bíblia que você não vai falar assim, ele está lendo outra coisa. Mas ele fala com uma linguagem diferente. Olha só como que Eugene Peterson escreve no versículo 24. Ele fala assim, olha, essa é a consequência de virarmos criadores de deuses. Então Deus se pronunciou: se é isso que vocês querem, então é o que vocês terão. Se é isso que vocês querem, então tá bom, é o que vocês terão. Não demorou muito para que fossem viver num chiqueiro, enlameados, sujos por dentro e por fora. Sabe, tudo isso porque trocaram o Deus verdadeiro por um Deus falso. Está descendo, a coisa está piorando. Criou Deus, está vivendo que nem um porco agora. Que nem um porco. Lembra do filho pródigo? Aonde que ele foi parar? Ele pegou tudo que ele tinha, tudo que o pai deu. E o pai representa Deus. Deus deu tudo. Tó, filho, toma. O que ele fez? Foi gastar no pecado. Gastou com mulherada, com bebida, com droga, com tudo, os prazeres mundanos. E aí, aonde ele foi parar? No chiqueiro. O que ele comia? As bolotas que eram dadas para os porcos. Estava na segunda fase, comendo comida de porco, lavagem. Na minha terra chamava de lavagem. Meu querido, na hora que eu vi a lavagem que dava para o porco, eu já sentia nojo. Que coisa horrível, né? Para ver aquele troço que o porco... Você já viu lavagem que dá para porco? Já viu, talarica? Né? Ô, coisa feia. Se a gente visse o que o porco come, a gente não comeria o porco nunca, né? Porque tem um livro por aí que diz que nós somos o que nós comemos, né? Jesus, você come lixo. Mas aquele homem se tornou um lixo. Se tornou um lixo. E isso é o que acontece. Segunda fase. Agora sim a terceira fase. O negócio está piorando. Está descendo redondo. Aí sim o 26 a 28, como eu já li. Nessa fase, a terceira fase, se perde a noção do que significa ser um ser humano. O homem perde a noção do que significa ser um ser humano.
porque agora ele já está vivendo um chiqueiro na sua vida. Daniel 4,32 diz assim, quando Deus fala para Nabucodonosor: você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens, vai comer capim como os bois. Provérbios 28,9 diz assim: se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações são detestáveis. Quanta gente eu ouço dizendo assim: não, antes de eu estar em Cristo, eu orava muito, mas era oração detestável. Detestável. Essa é a terceira fase, querido. Se perde a noção do que significa ser um ser humano. Aqui, no versículo 28, fala da consequência disso. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável. E eles começam a praticar coisas inconvenientes. Ou seja, Eugene Peterson diz assim também: a vida deles agora é uma confusão só, um mal que desce ladeira abaixo. É o que nós estamos vendo, homem com homem, mulher com mulher, o homossexualismo campeando. Nós não estamos vivendo exatamente isso? As mulheres deixaram a sua relação íntima e se voltaram às mulheres, os homens se inflamaram por outros homens, homossexualismo. O mundo está numa espiral descendente, eles querem enfiar isso goela abaixo em nós, na igreja. Por quê? Porque eles estão nessa terceira fase aqui, a terceira fase dessa espiral descendente. Homem com homem, mulher com mulher, e agora pode casar homem com homem pode casar mulher com mulher, menino pode ser mulher, menina pode ser homem, e aí? E agora? Eu fico pensando o médico fazendo ultrassom na barriga da mulher. Qual é o sexo, doutor? Não sei, porque agora o sexo não é mais se tem o pipiozinho ou se tem o sanduichinho. Agora é opção, sexo é opção. Você achou engraçado o sanduichinho? Essa eu aprendi com o médico. Quando o médico foi fazer o ultrassom, né, no Felipe, a gente queria saber o sexo. Ele nem perguntou: o pipiozinho aqui é menino. Aí eu falei: glória a Deus, aleluia. Aí quando foi fazer da Isabela, o médico foi mais prudente, perguntou: o que vocês pretendem ter, menino ou menina? Tanto faz, doutor. Quer saber o sexo? Quero. Olha aqui o sanduichinho, ó. Aí foi ele que falou, porque parecia um sanduichinho, né? Um pãozinho em cima, um pãozinho embaixo, né? Olha aí. Eu nem vou falar essa, José, mas olha só, é legal. Mas não é isso mais que determina sexo. Não é mais se faz um exame de sangue para ver se tem mais testosterona do que progesterona. Não, sexo virou agora opção. Opa, mas espera um pouco. Se é opção, você escolhe o que você quiser, mas não me enfie ela abaixo. Você quer viver isso, o problema é teu. Mas isso não pode virar lei, porque opção não pode virar lei. Lutar contra o racismo, acho que está correto. Está correto. Ninguém opta, um nascer com olho azul, com pele clara ou pele escura. Foi Deus que assim fez. E Adão, sabe o que quer dizer Adão? Homem negro. Então eu acho que nós temos que lutar contra isso, contra o racismo também. Mas nós não podemos aceitar a opção dos outros. O que você faz com a sua vida é problema seu, eu concordo. Mas não queira enfiar dentro disso da minha casa. Não queira enfiar isso dentro da cabeça dos meus filhos. Você faz o que você quiser, você pode até pular de cima da ponte. O problema é teu. Mas não queira enfiar isso dentro da cabeça dos meus filhos. Nós não podemos nos curvar a isso, irmãos. Nós não podemos nos curvar a isso. Logo, logo aqui em Campinas vai ser votado a inclusão de gênero. Irmãos, na última vez que teve, só tinha gay
na Câmara e católico. A igreja evangélica, ela se acovardou. Nós não estávamos lá. E aí, louvado seja o nome do Senhor, que um vereador crente tirou da pauta e engavetou o negócio. Mas isso vai cair na pauta de novo. E nós vamos deixar os gays ficar lá? Não, não, nós vamos lá. Nós precisamos ir lá. Como teve vitória lá no Rio de Janeiro, tem que ter vitória em Campinas também. Amém, querido? Mas se nós nos acovardarmos, Deus cobrará isso de nós. Deus cobrará isso de nós. Então nós vamos. Não vamos brigar com ninguém. Não vamos dar tapa na cara de ninguém. Não vamos falar palavras ofensivas. Nós vamos dobrar o nosso joelho. E nós vamos vencer no poder do Santo Espírito do Senhor. Amém? Querido, você que escuta isso na internet, faça esse movimento na tua igreja, em nome de Jesus. Não vamos deixar essa porcaria passar. Vamos nos manifestar, somos sal e luz da terra. Sal da terra e luz do mundo. Homem é homem, mulher é mulher. Nós não estamos nessa fase, na terceira fase. E aí então, amados irmãos, o resultado é isso. Condição mental reprovável. Não é nem louco, louco era lá atrás. Agora a condição mental é reprovável. Porque o que a pessoa pensa não presta. Até o que a pessoa pensa agora. Porque antes o louco fala besteira. Só que a coisa agora está pior, porque o que pensa é reprovável. A mente já reprovou. A quarta fase, eu preciso correr aqui, versículos 29 e 31, diz assim, olha: cheios de toda injustiça, malícia, avareza. Aí olha só, hein, quarta fase. Cheios de injustiça, malícia, avareza e maldade. Possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade. Se tornam difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. O que é isso? Tornaram-se a escória da sociedade. Escória quer dizer parte sem valor, fútil. Que valor para uma sociedade tem um homicida, um insolente, um presunçoso, um inventor de males, desobedientes aos pais? Quarta fase dessa espiral descendente. O ser humano se torna a escória da sociedade. Olha só onde começou. Começou só com uma decisão. Isso aqui já apodreceu a sociedade. Você vê que o negócio vem tomando corpo, tomando volume. O pecado de um enfermando a sociedade em que vive. Olha só, esse negócio do homossexualismo foi com o primeiro gay que apareceu. Talvez amanhã esteja preso, viu, querido? Talvez amanhã eu esteja preso, verdade. Estou nem aí não, querido. Tenho medo do mundo não. Tenho medo do mundo não. Estou aqui defendendo a palavra de Deus. Amém, querido? Amém. Tem medo não. Você também não deve ter. Então, aí vira a escória da sociedade. Escória da sociedade. E aí qual que é o resultado? Aí, olha só, Gênesis 13 diz assim: ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores como contra o Senhor. Resultado disso está no versículo 33. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam. Resultado, querido, morte. Você pode encontrar morte. Olha, eu não estou aqui essa noite falando mal dos homossexuais. Eu estou me colocando contra a prática. Contra a prática. Porque, meu irmão, minha irmã, nós precisamos ficar condoídos quando uma pessoa chega nessa situação e por um homossexualismo, ele é linchado. Isso é errado também, isso é crime. Nós precisamos ter dó, misericórdia. Dó não é a palavra, piedade, misericórdia. Quando uma pessoa
chega nessa situação e ela é esfolada viva por pessoas que acham que são melhores do que ela, porque o homicida é igualzinho. Nós precisamos nos condoer com isso. Precisamos nos condoer com isso. Concordam? A última fase. Versículo 33, no finalzinho. São passíveis de morte os que tais coisas praticam. E não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. A última fase. Se tornam defensores do pecado. Esse é o fundo do poço. Não só cometem pecado, mas defendem o pecado. Pessoas defendendo o pecado. O Facebook, querido, está assim de pessoas no seu círculo de amizade. É teu amigo no Facebook. Tem que virar para cá também. É teu amigo no Facebook. E a palavra do Senhor diz que nós não deveríamos ter comunhão com o incrédulo. Tem gente que você curte na internet, no Facebook, que é um defensor de pecado. Você precisaria ver melhor com quem você se relaciona. É virtual, pastor. É virtual. Eu tenho visto casamentos acabando por causa do virtual. Eu tenho visto pessoas indo para o inferno por causa do virtual. O virtual tem poder. Tem muito poder. E você anda curtindo umas coisas, meu irmão, que só de pensar, cora-se de vergonha. Eu já pedi, pelo amor de Deus, para as pessoas da igreja, para de me falar e de me mostrar o que está sendo curtido pelos membros da igreja. Porque senão, meu querido, eu vou cair numa depressão, eu vou ficar doente. Porque sabe o que acontece? Às vezes você nem lê o negócio, você põe lá, ó, curti. 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 E o cara está defendendo um pecadão. E Deus faz assim, ó, eu não curti não, ó. Eu não curti não, ó. Eu não curti não. Graças a Deus eu estou livre dessa ferramenta do capeta chamado Facebook. Estou livre dessa porcaria. Tem um meu aí. Falso, hein? Falso. Tem um fake meu. Fizeram um perfil meu aí no Facebook. Não é meu, não fiz. Tem até a minha foto bonita lá. Aquela cara bolachuda. Mas não sou eu. Então, querido, última fase, defensores do pecado. Provérbios 22, 5. No caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer proteger a própria vida, mantenha-se longe dele. Mantenha-se longe dele. A palavra de Deus está dizendo, no caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer proteger a sua própria vida, mantenha-se longe dele. Resultado, querido, fomos criados como filhos de Deus, e aí de repente temos o DNA do inferno. No fundo do poço, DNA do inferno. Atos 13, 9 e 10 fala do resultado. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse, filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e de maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Elimas queria comprar o poder de Deus. Eu quero esse troço aí. Elimas era mágico, fazia mágica, magia, enganação. E aí vê Paulo no poder de Deus fazendo as maravilhas. Quanto você quer por esse troço aí? Quanto você quer? Quero ser poderoso também. Aí ele fala, filho do diabo, você é inimigo de tudo que é justo. Por quê? Defensor do pecado. Está no fundo do poço. Você entendeu? Porque a nossa maior necessidade é de Jesus Cristo. Porque a primeira coisa que eu li, diz aqui assim, todos pecaram. E quando nós pecamos, e todos, eu estou incluído, você está incluído, nós entramos na espiral descendente. Começamos a descer redondo.
descer redondo. E aí então, meu querido, nós não precisamos de dinheiro, porque quem come capim não precisa de dinheiro. Quem vive no chiqueiro não precisa de dinheiro. Quem está nessa situação precisa de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Aqui, meu querido, lá em 1 João 3,8, diz assim: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aleluia! Para destruir esta espiral descendente nas nossas vidas. Paulo, no capítulo 7 de Romanos 9, diz assim: outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Aí 8:1 ele diz: mas agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas agora andamos segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam para as coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne vai dar para a morte, mas o pendor do Espírito para a vida e para a paz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Meu querido, minha querida, eu provei para você aqui essa noite que o que você mais precisa é de Jesus Cristo. Você concorda comigo com isso? Se você concorda, se coloque em pé então, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O que eu e você precisamos mais na vida é do Senhor Jesus Cristo. Provei pelas Escrituras. Todos nós estávamos nessa espiral descendente. Nesse momento aqui, meu querido, eu quero orar com você. Nós não vamos conseguir cantar o último louvor, porque eu passei do horário. 8 minutos, me perdoe em nome do Senhor Jesus. Eu não gosto de atrasar, me perdoe. Mas se eu não falasse essa noite para você, que nenhuma condenação há sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, você sairia daqui essa noite com um sentimento de condenado. Mas você precisa sair daqui essa noite com um sentimento, que bonito esse coração, com um sentimento de que Jesus Cristo quer te salvar. Amém? Você aceitaria cantar esse louvor? Pelo menos uma parte dele, amém? Podemos cantar? Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou querer orar com você, meu querido. Eu vou querer orar com você, minha querida. Deus te quer. Deus quer você. E você precisa dele. Em nome de Jesus. Aqueça meu coração, aqueça meu coração, aqueça meu coração, Senhor, aqueça meu coração. Quero voltar ao primeiro amor. Quero ouvir tua voz, meu amado. Quero voltar a andar de mãos dadas contigo no jardim.
aqueça meu coração. Aqueça meu coração. Aqueça meu coração, Senhor. Aqueça meu coração. Quero voltar ao primeiro amor. Quero ouvir tua voz, meu amado. Quero voltar a andar de mãos dadas contigo no jardim. Quero voltar ao primeiro amor. Quero ouvir tua voz, meu amado. Quero voltar a andar de mãos dadas contigo no jardim. A minha alma grita: eu te quero. Eu te quero. Eu te quero. Como eu te quero, Jesus. Eu te quero. Diga: eu te amo. Eu te amo, eu te quero, mais que tudo, te desejo. Como eu te amo, eu te quero, eu te amo, Jesus. Te desejo. Como eu te amo, eu te quero, eu te amo, te desejo. Aleluia. Querido, quero terminar aqui com uma história. Às vezes a gente pega um personagem bíblico e a gente acha que eles estão tão longe da gente, não é? Mas lá em Tiago diz que Elias, o profeta Elias, ele era um homem igualzinho a gente, sujeito às mesmas paixões. Mas eu vou querer falar de um homem, um inglês chamado John Wesley. John Wesley, ele nasceu dentro de uma família cristã. Seu pai era pastor anglicano. E esse menino, ele teve um encontro com o Senhor Jesus. E aí, ele dizia que ele cometia pecados. Na verdade, ele tinha nascido dentro de uma igreja, de uma família cristã. E ele falava: olha, eu pecava continuamente e isso não afetava a minha alma. Eu não ficava nem envergonhado, estava acostumado com os meus pecados. Aí ele teve um encontro com Jesus Cristo. E ele continuou com alguns conflitos na alma. Continuou ali com aqueles conflitos. Ele chegou até a fazer uma viagem missionária para os Estados Unidos, para a Geórgia. Volta frustrado. E aí um dia, numa rua chamada Rua Aldersgate, ia haver uma reunião de oração. E diz que ele não estava nem um pouco a fim de ir naquela reunião. Não estava nem um pouco. Fez hora em casa, saiu atrasado de casa. E ele disse que ele foi para aquela reunião sem vontade alguma. Chegou lá, já tinha começado a reunião. O pastor estava começando a ler a epístola aos Romanos, a mesma que nós lemos aqui. Estava começando a ler, e na introdução ele estava lendo o comentário que Martinho Lutero tinha feito aquela carta de Romanos, que nós acabamos de ler. E aí ele começa a pregar, e John Wesley, ele começa a ouvir aquela mensagem,
E aí ele diz assim que no meio da mensagem, ele sentiu que o coração dele ficou estranhamente aquecido. Começou a dar um calor no coração. O coração começou a ficar aquecido. E ele naquele momento, ele viu que ele precisava render a sua vida ao Senhor Jesus, que ele precisava render a sua vida ao Espírito Santo de Deus. Ele estava sendo batizado com o Espírito Santo, o coração estava fervendo, o coração estava ebulindo, e ele falou assim: eu preciso desse Espírito Santo. Sabe o que aconteceu, meu querido? Aquele moço foi tirado da espiral descendente, e ele foi levado agora pelo Espírito Santo às regiões celestiais. E sabe o que aconteceu? Aquele moço fundou a igreja metodista. A igreja metodista hoje está em todos os países do mundo. E nós, como igreja do Nazareno, nascemos dentro da igreja metodista. E hoje somos uma igreja por causa de John Wesley. Porque John Wesley um dia, a contragosto, ele ouviu a palavra de Deus. E Deus aqueceu o seu coração. Por 100 anos, não se vendeu uma gota de álcool na Inglaterra. E por mais de 100 anos, só nós como igreja do Nazareno, nós temos 112 anos de história. Quantas pessoas não foram salvas? Porque um moço ouviu a mensagem que você ouviu essa noite. E o Espírito Santo de Deus aqueceu o coração daquele moço. E ele disse assim: eu te amo, eu me rendo aos teus pés. Essa noite você pode fazer como John Wesley. São poucos anos que separam nós dele. Um homem como eu e você, mas que entregou a sua vida ao Espírito Santo de Deus e fez a diferença na terra. Essa noite aqui, há alguém que quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, que ainda não reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, e essa noite quer dizer assim: a partir de agora eu entrego minha vida a Jesus. Se alguém aqui levanta a sua mão assim e fala assim: eu quero entregar minha vida para Jesus, pastor. Tem alguém aqui querendo entregar a vida? Deus te abençoe, meu filho, Deus te abençoe. Mas alguém quer entregar a sua vida a Jesus aqui essa noite? Só fazer um aceno, não vou chamar você aqui na frente, não vou fazer pergunta nenhuma, é só falar assim: ó, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu vi que o que eu mais preciso é de Jesus. Você quer? Só fazer assim: eu quero, eu vou entregar minha vida para Jesus. Mais alguém? Não? Mais ninguém? Mas já há festa no céu? Não tem? Aleluia, aleluia, glória a Deus. O interessante de tudo, sabe o que é? É que Deus está me falando que tem mais alguém querendo entregar a vida para Jesus aqui essa noite. Não estou querendo fazer número não, irmão, nós não precisamos disso. Mas tem alguém querendo entregar a vida para Jesus aqui essa noite. E você pode fazer isso, é só você fazer assim: sou eu, pastor, sou eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu estou enganado? Eu acho que... ali, aleluia, glória a Deus. Oh, eu não estava enganado, porque Deus é um Deus de verdade, aleluia. Mais alguém? Tem mais alguém? É só fazer assim: aleluia, eu quero entregar minha vida para Jesus. Deus te abençoe. Oh, dá salva de palmas aí, meu querido. Oh, tem festa hoje no céu, tem festa na terra, aleluia. 3 de ontem para hoje, meia dúzia. Oh, glória a Deus. Será que tem o sétimo? O sétimo na Bíblia é o número da perfeição. Mais alguém quer entregar a vida para Jesus? Aleluia! Glória a Deus. 7 saqueados do inferno. Oh, Deus te abençoe. Ai, que glória! Glória de Deus está nesse lugar. Vamos transbordar então. 8, será? Mais alguém entrega a vida a Jesus? Mais ninguém? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Meu querido, você que está do lado aí do teu irmão, da tua irmã, que entregou a vida a Jesus, agora dá um abraço. Dá um abraço, fala assim: isso é minha irmã, louvado seja o nome do Senhor. Dá um abraço lá. Minha irmãzinha querida, cadê aquela menina linda de olhos azuis? Ali, ela ali, ó. Dá um abraço nela, na sua filha, irmã Maria do Carmo.
Aleluia! Mas eu vou fazer mais um apelo aqui essa noite. Talvez o seu coração, que você que já entregou a vida a Jesus, teu coração está fervendo, e você queira falar que nem John Wesley essa noite. Ó, quer saber de uma coisa? Eu vou entrar de cabeça nesse cristianismo, e nesse momento eu quero entregar minha vida agora nas mãos do Espírito Santo de Deus. Pode fazer de mim o que quiser, Deus. Eis aqui o teu servo, faz de mim a tua vontade. E aí, crente, quer fazer isso essa noite? É só fazer assim, ó. Quem quer? Oh, aleluia! A igreja do Deus vivo e verdadeiro. Eu te amo, eu te quero, mais que tudo, te desejo. Eu te amo, Jesus, eu te desejo, mais que tudo, te desejo. Oh Deus, obrigado, Senhor. Que noite gloriosa, Deus. Saqueamos o inferno, Pai. Saqueamos o inferno, Deus. Estamos cumprindo com a tua vontade. Obrigado, Pai, por essas irmãs, esses irmãos que nessa noite se entregaram a Ti, Pai. Que nós sejamos uma boa família para eles, porque são os nossos irmãos caçulas essa noite. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua morte naquela cruz. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito que é dado como garantia da vida eterna. Obrigado, Senhor, porque a Tua igreja, Deus, se coloca na posição de Te servir. Que o Senhor faça de nós como fizeste com John Wesley, que nós possamos incendiar a terra. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Resplandece Teu rosto sobre as nossas vidas e tenha misericórdia de nós. Eleva Teus olhos sobre cada um de nós e nos dê a paz. No nome santo e bendito de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, amém e amém, aleluia. Desculpa o avançado da hora, desculpa, me perdoa, mas o Espírito Santo de Deus atua demais essa noite, aleluia. Dá um abraço no teu irmão e na tua irmã antes de ir embora. Oh.